Bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje explicarei a representação de mudanças de estado físico, diagrama de estados físicos, livro didático, Física aula por aula, páginas 64, 65, 66 e 67. Então, iniciaremos com a representação de mudanças de estado. Se observarmos aqui, as mudanças de estado da substância está relacionada à mudança da disposição dos átomos ou moléculas que os constituem. Por exemplo, no caso de uma substância aumentar o volume durante a fusão, a maior parte da substância ela aumenta o volume durante a fusão. E durante a solidificação ela diminui o volume, justamente por causa da energia cinética das moléculas, dos átomos. Então, porém, a substância que diminui de volume durante a fusão e aumenta o volume durante a solidificação, como no caso da água, o antimônio e o bismuto, Antimônio e o bismuto. Então, vamos observar aqui o diagrama de estado da pressão em função da temperatura. Então, isso nós vamos ter uma condição, eu tenho uma temperatura T aqui, e essa temperatura, uma substância no estado sólido, para passar para o estado líquido, ele necessita de uma certa quantidade de temperatura, e basicamente também uma condição de pressão, Então nós temos isso, vai depender do tipo de substância, Nesse caso aqui, essa é a curva das substâncias que se dilatam durante a fusão, no caso do ferro, E aqui tem um outro exemplo em relação à temperatura, com curva de fusão, ou seja, uma redução da temperatura, nesse caso aqui é um aumento de temperatura e de pressão, Nesse caso há um aumento de pressão e uma redução de temperatura, no caso. Essa é uma curva de fusão de substâncias que se contraem durante a fusão, como no caso a água, E aí nós temos o experimento de Tyndall, que ele fez esse experimento, ele colocou um fio, apoiado sobre uma grande barra de gelo, e esse fio, como ele tem dois pontos de ferro aqui, amarrados, eles pressionam e nesse momento há uma fusão do gelo e esse fio vai passando, Então, por conta da pressão, o aumento de pressão faz com que ocorre a fusão, do gelo nesses pontos, e no momento em que o fio vai passando, automaticamente esse ponto vai se colando também, porque após a passagem, reduz a pressão no local e automaticamente esse gelo a água se solidifica. Isso é um experimento para mostrar justamente essa condição da pressão. A curva de ebulição da água, ou seja, de fervura, quando passa do líquido para o estado de vapor, nós temos essa daqui, Eu tenho a temperatura, ou ponto triplo aqui no caso, a uma temperatura qualquer, e aí nesse ponto o líquido está em líquido, aumentando-se a pressão e aumentando-se também a temperatura, o líquido passa de líquido para vapor. Então essa é a condição, a representação da curva de ebulição de substâncias. E aqui nós temos a pressão máxima de vapor. Observem que nessa figura aqui, figura 1, a temperatura está de 20 graus, As partículas elas estão muito mais próximas umas das outras, Aí aumenta a temperatura para 50 graus, Aumenta a temperatura, também há um aumento, nesse caso, da pressão, Com aumento da pressão. E nesse caso a substância vai aumentando, transformando-se em vapor, Com esse aumento, no caso da pressão, a temperatura é de 100 graus. A curva de sublimação, ela é dada por essa condição, do sólido para vapor, Então, aqui eu tenho o valor, menos 273,5, que vai ser a condição do graus Celsius, Kelvin, que vai ser a temperatura representando a curva de sublimação, feita no zero absoluto, que vai ser esse valor. E aqui,
com a passagem do estado sólido para o estado de vapor, que é chamado de curva de sublimação. Então, nós temos aí o diagrama de estados, que no diagrama de estado nós vamos ter aqui a representação do diagrama. Nessa parte aqui nós temos o estado sólido, né? Que é essa parte 1 aqui, né? Estado sólido. E aqui eu vou ter o ponto triplo, onde uma substância vai ficar nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso, né? E gasoso. Aqui eu tenho a substância no estado líquido, aqui no estado de vapor, no estado gasoso. E aqui esse ponto, quando ela passa dessa temperatura crítica aqui, ou da pressão crítica em si, né? Significa dizer automaticamente que essa substância não tem mais como retornar à condição original, né? Então, essas são as curvas que definem. O 1 vai ser a curva, né? A curva 1 vai ser o limite entre as regiões, nesse caso aqui, ó, entre as regiões, né? Do estado sólido e do estado líquido, né? E os seus pontos representam a coexistência nesses 2 estados. Por exemplo, se tiver alguma coisa nesse ponto aqui, significa dizer que a substância vai estar no estado líquido e no estado sólido, sólido e líquido. A mesma coisa aqui na curva 2, que é essa curva aqui, né? Ela representa uma região, né? Que vai estar no estado líquido e no estado de vapor, né? No estado de gás, né? De vapor. E qualquer ponto que esteja nele aqui, ele vai estar nas 2 condições, líquido e vapor. Se eu tenho aqui a curva 3, que é essa curva aqui, vai ser o limite das regiões entre o estado sólido e o estado de vapor, né? O estado de vapor. Se eu tiver uma substância aqui, é porque ele vai estar na condição de sólido e vapor. Note que o ponto T aqui, de fato, vai ser o chamado de ponto triplo, ou tríplice, que representa a substância em equilíbrio, né? E ele vai coexistir nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E observe que aqui nós temos o ponto triplo, né? No ponto crítico, aliás, acima dessa temperatura Tc, ou seja, qualquer temperatura desse lado aqui, né? A substância se encontra em estado gasoso, denominado de gás em si. Então, nós temos o ponto crítico que dá uma condição bem maior em relação a tudo isso, né? Então, essa é a condição a definição entre esses conceitos da substância em relação aos pontos. Até mais, até a próxima aula.